Vocês conseguem imaginar que uma pessoa que tenha tido uma educação repressora na sua infância e juventude tenha podido superar e conseguir viver a sua sexualidade em plenitude e ainda assim ter o desejo de inspirar outras mulheres a se libertarem dessa repressão sexual? E o que dizer também de uma jovem que não foi incentivada a buscar uma profissão, tenha depois superado isso, conseguido se formar e se projetar profissionalmente? Pois bem, essa é um pouco da minha história. Eu sou Celisa Barbalho, eu tenho 70 anos e hoje eu vou contar para vocês a minha história. Eu vou focalizar os meus aspectos assim, afetivos e sexuais. Eu sou de uma geração em que, para namorar, precisava de se carregar uma vela. Eu não sei se vocês todos sabem o que é uma vela, mas é uma pessoa que devia estar presente com os namorados, evitando que eles pudessem ter intimidade. Essa era a questão que rolava na década de 70, quando eu namorava. Durante minha infância e juventude, os meus pais e meus avós não eram pessoas que encaravam a descoberta da sexualidade como algo normal e natural da nossa natureza. Ao contrário, eles lidavam com a sexualidade de seus filhos e netos como algo perigoso e que a gente devia ter cuidado. Eu acho que eles deviam perceber que eu tinha uma sexualidade muito forte e, portanto, eles deviam me controlar. O contato com meninos naquela época não era algo assim tão livre, natural como hoje. E uma coisa que aconteceu comigo é que meus 12 anos eu queria encontrar um amigo meu na esquina de casa e minha irmã não deixou, ela me proibiu de ir encontrar esse amigo. E ela proibia, meus pais proibiam e eu obedecia. Porém, o meu desejo e meu interesse por sexualidade era muito ativo. E imagine, aos 13 anos, eu quis aceitar o convite de casamento de um homem 15 anos mais velho que eu. E eu era tão imatura para isso, mas eu contestava meus pais e eu queria ir. Quando eles, afinal, me disseram, ok, se você quiser casar, você pode, mas imagina que você vai morar numa cidade do interior de São Paulo, muito longe de nós. Essa questão já me fez desistir de ir para São Paulo casada com um homem 15 anos mais velho que eu. E depois, aos 15 anos também houveram coisas que marcaram profundamente minha vida. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos e eu decidi ficar em casa e ajudar a minha mãe a cuidar dos meus irmãos mais novos, que eram 5 abaixo de mim. E com isso eu engavetei, eu deixei de lado o meu sonho de fazer psicologia em São Paulo, mesmo sabendo que eu teria lugar para ficar em São Paulo, pois a família tinha apartamento lá e meus irmãos já estavam lá estudando. Vejam a mentalidade da época. Nem passou pela minha cabeça que eu poderia dizer o meu desejo de fazer psicologia. Entre os meus 18 e 19 anos também aconteceram coisas importantes na minha vida. Eu passei 6 meses na Itália com uma tia, irmã da minha mãe, que era casada com um italiano, suas 2 filhas pequenas, uma irmã e uma prima de 16 anos. As duas tinham 16 anos e eu tinha 18. Bom, chegamos então na Itália e nessa época, em 1968,
Nós, as brasileiras, usávamos mini saia, que significa a bainha da saia e do vestido 20 centímetros acima do joelho. As jovens italianas usavam saia abaixo do joelho. E aí foi um furor, porque nós, com aquela barra de saia, com aquelas pernas de fora, nós provocávamos olhares convidativos, olhares eróticos e convites constantes para ir para a cama. Só que acontece que nós éramos virgens, apesar da saia, das pernas de fora, nós éramos virgens e continuamos a ser pelos 6 meses que passamos lá. Imagina, nós éramos julgadas prostitutas. Tá ok, mas apesar disso, apesar desses olhares da população em geral, e isso dos homens lá na Itália, e também no navio que nos levou de Santos a Gênova, nós recebíamos esses convites. Mas lá na cidade nós conseguimos fazer boas amizades com um grupo de rapazes e moças, então, que eram da família do tio. Então, nós éramos um grupo super animado, nós éramos 8 jovens, 4 mulheres e 4 homens, e nós saímos constantemente com esse grupo para dançar. Eram as famosas tardes dançantes, ou pomerídio dançante, em que nós dançávamos, nós íamos à pizzaria, a gente ficava até altas horas conversando, e eles nos tratavam normalmente. E agora eu quero falar para vocês, quero contar um pouquinho da história, né? O contexto cultural, o que estava acontecendo no mundo nessa época. Era a década de 1960, onde muitas transformações sociais estavam ocorrendo no mundo. E o ano de 1968, especificamente, aquele ano que nós estávamos lá na Europa, foi um ano de contestação e de reivindicações dos estudantes. Nos Estados Unidos e no mundo emergia a cultura hippie, que falava sobre paz e amor, façamos amor e não guerra. Nos países escandinavos, os filmes e revistas eróticas com sexo explícito começaram a aparecer. E tudo isso repercutiu grandemente na juventude brasileira. Na Inglaterra, a estilista britânica Mary Quant, ela lançou a mini saia, e isso também teve uma repercussão no mundo todo e também no Brasil. No Brasil, quem já ouviu falar dessa época, no Brasil, as pessoas que aderiram à mini saia prontamente foram Wanderleia e a Nara Leão, cantoras brasileiras da época. No mundo, a Brigitte Bardot, a artista francesa, a manequim Twigg, também aderiram à moda. Mas a mini saia, ela escandalizava os setores mais conservadores. E eu estive em Londres nessa época, exatamente no mês de junho, e eu escrevi no meu diário: em Londres a mini saia predomina nas jovens e também nas senhoras inglesas casadas. Na França, houve um movimento conhecido como Maio de 68, e eu presenciei com meus olhos, porque cheguei em Paris no dia 30 de junho de 68, um espetáculo assim de luz e cores que eu não sabia do que se tratava, mas depois eu vim a saber. Era um movimento estudantil movimentado na Avenida des Champs-Élysées. Então vocês imaginam aquela avenida maravilhosa, com aquelas luzes, tendo o Arco do Triunfo ao fundo, e os jovens
buzinavam, colocavam a cabeça para fora dos carros, impunham a bandeira francesa e eles estavam fazendo uma greve. E para mim, aquele espetáculo de luz, de cores, de ação, de barulho e dos estudantes, no qual eu também estava envolvida, porque eu estava presenciando tudo aquilo, me marcou muito a minha vida, como se fosse assim, como sendo um espetáculo de luz e vida. E eu não podia imaginar que esse episódio fosse marcar minha vida tão fortemente depois, no sentido de embarcar naquela de buscar liberdade e direitos depois na minha vida. E naquele dia eu me apaixonei por Paris e pela França, e isso perdura até hoje na minha vida. Bom, eu voltei, saí da França, voltei para o Brasil em setembro de 68 e fui tocar a vida. Em 69, depois de uma ruptura amorosa que me custou uma depressão e tratamento psiquiátrico, eu conheci meu marido e fiquei impressionada com ele já no primeiro momento que eu vi. Eu vou contar para vocês detalhes de como foi esse encontro. Aliás, já contei isso no outro vídeo. Ele foi à minha casa buscar uma tia dele que visitava minha mãe. E ele deveria pegar essa tia para levar num hospital para fazer companhia para outra tia que estava lá, a tia dele. E eu então fiquei impressionada com ele. Aquela mesma noite eu convidei uma irmã e nós fomos ao hospital visitar a tia desconhecida para mim. E ele estava lá, né, nessas coincidências assim da vida, mas era de se esperar e de repente eu sei que eu fui lá para vê-lo sim, e não somente para visitar a enferma. Ele me convidou para sair e nós saímos e até hoje, após 50 anos que isso se passou, nós estamos juntos. Mas eu preciso dizer que no nosso namoro e noivado, nós tivemos pouca intimidade, porque tínhamos muita vela. Só quem viveu aquela época sabe o tanto que a marcação era cerrada. As famílias, então, e a religião incutiam nas jovens que nós não podíamos ter liberdade sexual, não podíamos ter atividade sexual antes do casamento. E nós obedecíamos, quer dizer, isso era próprio de uma geração. A minha descoberta sexual, como de outras colegas, se deu após o casamento. Aí vocês imaginam essa longa jornada de revelar somente parcialmente os nossos desejos, de nos soltarmos sexualmente conforme nós podíamos, porque as meninas da época tinham que ser comportadas e nós éramos comportadas. Mas apesar dessas coisas pertencerem, eu estou falando aqui de coisas do passado, mas como psicóloga, até hoje eu percebo no meu consultório os efeitos funestos, nocivos dessa educação repressora. E eu percebo isso em mulheres da minha idade, da minha faixa de idade, que eu tenho 70 anos, mas também em suas filhas, que hoje têm 40, 30 anos de idade. Então, era uma coisa muito marcante e foi e ainda é muito marcante essa questão da repressão sexual. E a coisa funcionava assim. Antes de casar, não, antes de assinar o papel, o contrato do casamento, não se podia fazer nada. Só que depois de assinada a minha certidão de casamento, aí se podia tudo. Podia tudo o quê? Como assim? Como assim se as meninas, as jovens, não tivemos um aprendizado sexual? Vocês podem imaginar o conflito? Como me soltar ao orgasmo?
Como conversar com um parceiro sobre sexualidade, o que ele vai pensar de mim, onde é que você tirou, de onde você tirou essas ideias tão mirabolantes. Então, era um clima assim de muita ansiedade e de muita, digamos, uma dupla ação, o desejo dentro da gente, mas não podíamos expressar. E isso pegou toda uma geração. E eu fiquei pensando assim, até escrevi uma frase assim: num tempo em que a virgindade era um trunfo para conquistar marido, não ter desejos também fazia parte daquilo que era esperado das jovens recém-casadas. Só que eu não me contentei com essa situação. Eu buscava intimidade sempre que podia. Nós viajávamos muito sozinhos. Em viagens, a nossa sexualidade, assim, ela explodia intensamente, dentro do possível para quem não tinha aprendido nada antes do casamento. No segundo ano de casamento, nós passamos 53 dias na Europa. Parte acompanhando meu marido num curso que ele foi fazer na Itália, e eu amei porque já conhecia a Itália, e também parte em férias. Nós visitamos 13 países naquela época. Foi uma época de muita leveza, de muita soltura, nós dois livres, uma época em que nós não tínhamos filhos ainda. Então foi assim um deleite, juntos o tempo todo e sem influência nenhuma de proibições, mesmo estando casadas, porque é importante falar que essas proibições que eram ditas e de repente podem estar sendo ditas hoje, mesmo longe das pessoas que nos proibiam, essas proibições ficam internalizadas na gente. Por isso é a importância de se lidar com a sexualidade de nossos jovens hoje com liberdade, porque aquilo que é proibido ostensivamente fica internalizado aqui. Por isso que eu estou dizendo, na Europa a gente ficou muito bem e muito livre. Eu sempre fui curiosa e tinha essa sexualidade forte. E eu assumia isso, né, com naturalidade, como eu podia com ele. A diferença de idade nossa é de 10 anos e 3 meses. Então, assim que nós casamos, depois dessa viagem da Europa, eu achava que nós devíamos ter filhos logo, porque eu queria ter o marido perto de mim na criação dos filhos. Decidimos ter filhos e tivemos filhos. Eu com meus 24, 27, 30 anos e ele, como é 10 anos a mais, com seus 34, 37 e 40 anos de idade. Foi um período em que eu me dediquei exclusivamente à criação dos filhos. Acompanhava esses filhos na escola, nas atividades, tanto da escola como extraescolares, inglês, balé, piano, judô e coisas que eles faziam. Imaginam, eram 3. Mas olha, minha sexualidade, nossa sexualidade continuava alta. E eu me recordo que até em períodos assim chamados resguardos ou suspensão da atividade sexual, porque pós-parto, após-parto ou após cirurgias e procedimentos, até nessa época, às vezes, eu me recordo que a gente encurtava um pouco esse período que os médicos pediam. Uma outra questão do meu corpo, falando da minha parte física, assim, eu sempre tive um pouco de dificuldade de cuidar do meu corpo, no sentido da alimentação, no sentido das atividades físicas. Eu me ocupava com outras coisas, às vezes tinha dificuldade de encarar essa parte de cuidados. Só que eu evoluí, graças a Deus, e atualmente eu fiz um longo tratamento com uma nutricionista para me reeducar. Hoje eu cheguei a um momento assim de mais cuidado pessoal
Então, assim, em épocas de fim de ano, de férias, a gente sai um pouco, mas depois, retomadas as férias, as festas, a gente volta ao normal. Eu e meu marido, atualmente, fazemos hidroginástica e pilates. Você pode imaginar o que é acordar às 5h30, 6 horas da manhã e entrar numa piscina de água fria do nosso prédio e ali fazer hidroginástica? Mas essa é a minha vibe de hoje. E eu divido, então, o meu tempo com cuidados pessoais, cuidados com a minha pele, com o meu cabelo, com a minha aparência, fazendo ginástica, cuidando da minha casa, do meu marido. Nós temos filhos e netos. A minha 5ª neta está chegando. A minha nora está na metade da gestação. Então a Beatriz está a caminho. Eu curto muito essa questão de ser mãe, avó, amiga e tenho uma vida social também intensa. Também, como eu já disse no início, eu sou psicóloga e eu trabalho neste consultório aqui de psicologia. E hoje, depois de ter vivido todas essas épocas, todas essas fases da vida que eu nomeei, depois do tempo de repressão da jovem que não podia viver sua sexualidade no Brasil naturalmente, depois de ter passado por essa situação na Europa, de ter sido convidada para ir para a cama com homens que eu nem conhecia, depois do noivado e depois do namoro e noivado com pouca intimidade e depois da descoberta da sexualidade no casamento, conforme eu ia me desenvolvendo e conforme a nossa relação conjugal ia se construindo. Minha paixão pela sexualidade tem crescido muito nos últimos anos. E como eu fiz sexualidade humana na Faculdade de Medicina da USP, eu tenho falado, a partir de 2005, meus cursos e palestras presenciais em congressos pelo Brasil afora e alguns também fora do Brasil, tem sido focar a importância da sexualidade na vida de todos nós e na vida da mulher em particular. E eu estou muito entusiasmada com o meu projeto atual, que é influenciar as mulheres sobre a importância da sexualidade em suas vidas, porque existe uma cultura em que as mulheres devem ser refreadas em sua sexualidade, enquanto os homens podem descobrir a sexualidade naturalmente. Isso foi a minha geração dos anos 70. Eu quero, então, incentivar essas mulheres a assumirem a sua própria sexualidade, sem medo, sem boicote. Eu quero ajudar as mulheres a se desenvolverem de modo meu foco é a sexualidade, mas eu quero ajudar as mulheres a se desenvolverem de modo harmônico, fisicamente, cuidando de si mesma, de sua aparência. É super gostoso acordar, se cuidar, se produzir, vamos dizer, e ir para a rua, seja por que for, seja para o trabalho, seja nos meios onde nós transitamos. Eu estou convencida, então, que a sexualidade é fonte de vida, é fonte de afeto, é fonte de amor. É um tabu ainda em nossa sociedade e eu escuto muitas reclamações no consultório, tanto dos homens que são casados ou mantêm relacionamentos com as mulheres que são travadas sexualmente, quanto delas mesmas. Às vezes as mulheres até querem se desenvolver, mas dão tanta desculpa, tanta distração, tantas outras coisas e não cuidar
da própria sexualidade. E aí inventam tantas coisas, inventam dor de cabeça, inventam problema com os filhos, preocupação no trabalho, para não se soltar sexualmente. Eu acredito que o prazer sexual, ele está ligado não só ao sexo em si, como também à energia vital que nos circunda, que está aí e que nós precisamos de aprofundar e aproveitar dela. A sexualidade, ela é algo intransferível, pessoal. A sexualidade é da natureza humana. Então, nós, mulheres, tenhamos ou não relacionamento, nós precisamos cuidar da nossa sexualidade. E aí eu imagino vocês perguntando, como assim, Celisa? Como que eu vou cuidar da minha sexualidade sem parceiro? E eu respondo, sim, você precisa cuidar da sua sexualidade mesmo sem parceiro. Por quê? Através do autoerotismo, através da masturbação, através desse cuidado pessoal, das fantasias sexuais, você vai se liberar. Porque a questão é o seguinte, gente, a sexualidade é algo tão natural que essa força da necessidade de soltar-se ao orgasmo, ela está tão intrinsecamente dentro de nós, ligada à nossa saúde, que se nós não expandirmos, não relaxarmos, não nos entregarmos à sexualidade e ao orgasmo, essa energia fica ali dentro de nós como se fosse uma bomba. Eu falo bomba, bomba mesmo, prestes a se romper. E então preste atenção nas pessoas à sua volta, das mulheres à sua volta, que não têm uma atividade física regular, nem com parceiro e nem curtem se masturbar, como elas são mais propensas a problemas de saúde em geral, problemas em geral físicos, ansiedade, depressão, e são mais passíveis a terem doenças de toda a natureza, então frequentam médicos, estão sempre com autoestima lá embaixo, não confiam em si mesmas e ficam dando trabalho para os filhos, para o marido ou para a família. Então, gente, sexualidade é algo para todas as mulheres desenvolver, mulheres e homens. E eu quero influenciar, incitar a todas vocês mulheres a se interessarem sim por sexo, porque sendo vitalidade, sendo energia, a sexualidade vai nos ajudar a ter mais leveza, a ter mais bem-estar, a encararmos naturalmente todos os desafios da vida que são normais e pelos quais todos nós passamos. Se deixarmos o amor e o sexo acabar na nossa vida, nós com certeza teremos uma vida mais estreita. Esse é um projeto muito importante e eu encaro também como um resgate daquilo que eu queria ter aprendido na minha juventude e que não aprendi. Eu tive que aprender a partir de minhas limitações e minhas próprias experiências. E hoje, resgatando a minha sexualidade com a minha idade de 70 anos, eu quero deixar esse legado. Eu quero empreender com vocês essa jornada de autoconhecimento pessoal, sexual, afetivo, social também, quem somos nós e o que nós queremos fazer aqui, e também espiritual. Meu desejo, então, é que todas as mulheres, ou aquelas que acharem
que tudo isso que eu estou falando, que eu estou dizendo, que eu estou propondo faz sentido, que as mulheres se desenvolvam plenamente a partir da sexualidade. Aqui fica o meu convite e o meu desejo de que vocês possam empreender essa jornada de busca de mais vitalidade, amor, paixão, tesão, e um amor, uma paixão e uma tesão que comece pelo seu amor próprio. Não se enganem, aquelas pessoas, aquelas mulheres e homens que não se amam, não podem se abrir ao amor ao outro. Aqui fica então esse meu depoimento e o convite. Se você quer transformar a sua vida, vamos juntas empreender essa jornada de descobrimento pessoal. Evitem os boicotes, porque eles vão aparecer como tudo na vida que você resolve. Bom, agora eu vou cuidar da minha dieta, agora eu vou cuidar da minha sexualidade, agora eu vou cuidar da minha profissão. Existem desculpas, existem justificativas, existem boicotes, mas você, como a guerreira, dona do leme da sua vida, você pode pegar essa empreitada. Somos capazes de empreender isso. Basta que nós tenhamos consciência, que nós saibamos que isso é importante para as nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, se você topa começar essa jornada, inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo. Eu quero inspirar vocês. Eu quero, a partir da minha história, dizer para vocês, meninas, é possível. Quem disse que sexualidade é pecado, que masturbação é pecado, existem 1000 mitos aí em torno da masturbação, parem e pensem. Sexualidade é da natureza humana. Comecem a investir na sua sexualidade a partir de agora. Olhem-se no espelho, agradeçam pela aparência que vocês têm. Não fiquem querendo ter 15, 20 ou 30 anos. Isso já passou. Se realmente já passou, curtam o seu corpo, a sua vida, aqui e agora. Porque é só daqui e agora que você pode começar a empreender o desejo de uma nova sexualidade.